Pode começar? Boa tarde a todos. Vamos começar com aquele tradicional grito da Campus Party, né? Para já motivar todo mundo. Ô! Muito bom, muito bom. Pessoal, vou falar um pouco aqui sobre um trabalho que eu desenvolvi, justamente na área de segurança pública, porque a gente precisava muito de políticas públicas voltadas para a área de segurança. E os senhores vão ver aqui que o tema que eu trouxe é totalmente diferente de tudo que a gente pensa. Por quê? A gente pensa sempre como segurança pública, como criminalidade, combate à criminalidade e tal, e a gente não vai nos motivos por que estão acontecendo aquela criminalidade. Por que aquilo está acontecendo? E aí a ideia é justamente focar lá no cerne, lá no objeto. Por que está acontecendo isso? Falar um pouquinho aqui. Então, é o emprego de internet das coisas visando o planejamento de políticas públicas. Então, eu já trabalho há muito tempo com a parte de internet das coisas. Muitos aqui já devem ter ouvido falar, né? Conhecem o que é a internet das coisas. E a ideia era trazer isso para o ambiente público, para a gente trazer informações que pudessem pautar as nossas atitudes, os nossos planejamentos, tudo que a gente fosse realizar na área de segurança pública. Como que eu poderia coletar esse dado? Então, pessoal, hoje sou engenheiro de incêndio, sou engenheiro civil, sou também engenheiro de segurança do trabalho, especialista em análise criminal, especialista em segurança pública, possuo segurança de redes também, tenho o CCNA 1 e 2 e o Scrum. Então, pessoal, aqui, ó, qual vai ser a nossa... O que a gente vai falar um pouco? Sobre poluição sonora. Então, muitos aqui devem passar por esse problema em suas residências, seus locais de trabalho, em muitos locais os senhores devem passar por isso, problema de poluição sonora. Só que poluição sonora é uma coisa que pouco se fala, por quê? Porque poluição sonora é assim, tirou o som, acabou. Acabou o problema. A poluição visual está lá, tem que tirar o outdoor, poluição do ar. Precisa de um bom tempo para o ar poder se recuperar daquela poluição. Poluição sonora não. Tirou o barulho, que era o foco gerador, acabou o problema. Então, o pessoal fala, é coisa simples, é coisa simples. Só que esse problema da poluição sonora decorre uma série de problemas, e os senhores vão ver aqui que foi fruto do meu estudo. Foi justamente trazer que essa poluição sonora está trazendo vários problemas para a área de segurança pública. Vou falar sobre danos à saúde, legislação, segurança pública e políticas públicas e monitoramento, que é justamente onde eu vou coletar esse dado para que eu possa pautar as minhas atitudes. Porque sem informação é como se eu navegar no mar sem saber aonde está o outro canto. Foi justamente quando Pedro Álvares Cabral veio, ele não sabia que existia América. Então ele falou, olha, vamos navegar, para lá deve ter alguma coisa. Tá? Eles imaginavam que naquele tempo a Terra era quadrada, e aí ele podia cair num abismo. Então chegou lá e falou, ó, vamos navegar. E aí navegaram no escuro sem saber. Então justamente fazer políticas públicas, fazer planejamento, fazer gestão sem informação é como navegar no mar sem saber para onde eu vou. Então, um dos problemas decorrentes dessa poluição sonora. Danos à saúde auditiva, todos sabem, doenças cardiovasculares. Então, pessoal, isso afeta mais as pessoas mais idosas. Por quê? Aquele barulho, os senhores vão para uma festa, não tem nada a ver, eu sou novo, tudo bem, ok, ótimo. Só que, imagina quem mora do lado de uma festa e essa festa ocorre todo dia. Aquela pessoa, ela vai ficar nervosa em decorrência justamente daquele problema. Todo dia tem aquele barulho, todo dia tem aquele barulho. Então, o que vai acontecer? Ela vai ficar nervosa e vai trazer problemas cardiovasculares. Pressão alta, estresse, irritabilidade, ansiedade, agressividade, falta de concentração,
aprendizado, produtividade e descanso. Então, a gente precisa de um ambiente sadio, um ambiente calmo, um ambiente tranquilo, sem problemas de poluição sonora, justamente para a gente poder ter essa tranquilidade. E os senhores vão ver que essa poluição sonora vai trazer outras consequências para a segurança pública. Então, na nossa Constituição, que é a nossa Carta Magna, ela prevê que, artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à saúde e qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e gerações futuras. Então, isso, na nossa carta, tem isso. Só que os senhores acham que isso é efetivamente empregado? Os senhores acham que a questão do meio ambiente é tratada conforme está previsto em nossa legislação? No decreto 3.688, ele fala: perturbar alguém ou sossego alheios, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Então, olha só, o problema não é falta de legislação. Porque não tem legislação para isso, não tem legislação para aquilo. A gente tem muita legislação. Agora, a gente falta efetivamente ser aplicada. E aí a gente traz esse programa do IBAMA, que é justamente o nosso Instituto do Meio Ambiente, que ele fala: divulgar matéria educativa, conscientizadora, introduzir a poluição sonora nos cursos secundários. Alguém aqui já teve alguma palestra, cursos, alguma coisa sobre poluição sonora nas escolas? Imagino que não. Então, mas os senhores veem que projetos têm, decretos têm previsto na Constituição, mas emprego efetivo não existe. Incentivar a capacitação de recursos humanos para receber denúncias e tomar providência. Foi justamente isso que foi o foco do meu trabalho. Então, aqui, ó, pessoal, aqui na nossa legislação, no Decreto Distrital 4.092, está previsto a questão da poluição sonora. Olha só, aqui, ó, eu estou trazendo o decibelímetro, tá? Agora o decibelímetro está marcando 80 decibéis, ok? Só que o problema é que os órgãos de meio ambiente possuem um equipamento semelhante a esse, até mais modernos que esse. Só que, efetivamente, esses equipamentos, a pessoa vai lá, faz a coleta da informação e volta. Faz a coleta da informação e volta. E, geralmente, nos dias que tem expediente. Essa coleta não é feita 24 horas do dia, justamente para obter essa informação. Qual o horário do dia? Porque chega lá, o pessoal fala: pô, todo dia passa um carro da pamonha aqui em casa, com som alto, passa o vizinho aqui com som alto, só que, quando a pessoa vai lá para medir na sua casa, aquele carro não passou. E aí, o que adiantou? Nada. Porque a pessoa vai lá e falou: não, eu fui registrar aqui, está 40 e 50 decibéis aqui na sua casa agora, então está tranquilo. Então, a ideia era justamente trazer a internet das coisas, um dispositivo simples, que pudessem ser instalados em qualquer lugar, em qualquer residência, em qualquer poste, em qualquer lugar do Distrito Federal ou do Brasil, tá? E pudesse coletar essas informações 24 horas. Aí os senhores vão me perguntar: mas qual o nível de aferição desse equipamento? Se esse equipamento é homologado pelo Inmetro, se é isso, aquilo, né? Tudo bem, a ideia não é essa. A ideia é saber se naquela região está tendo muito barulho ou não. Então, eu vou ter um instrumento de medição, independente se aquilo está 100% ou 99% correto. Tá? Eu vou ter um instrumento de medição para que faça a coleta dessa informação 24 horas por dia, em todos os locais. Então, eu tenho como colocar um dispositivo desse, simples, barato, em todos os locais, e esse equipamento me reporta a sua localização e, através de um protocolo chamado MQTT, tá, ele me passa essas informações das medições que foram aferidas. Aí os senhores me perguntam:
Pô, mas como que eu vou saber aonde está esse equipamento? Alguém tem ideia? Alguém tem ideias? Como que eu colocaria um equipamento simples como esse, barato, instalado na minha casa, eu vou lá e ligo o equipamento, e como que ele vai reportar que a minha casa, naquela minha casa, está tendo aquela medição? Os senhores têm noção disso? Alguém não faz nem ideia, né? E aí que está. E aí que está a questão do pulo do gato. Em todas as residências, ou a maior parte das residências, existe rede Wi-Fi. Ok? Então, esse equipamento, ele conecta na rede via Wi-Fi. Aí, senhores vão me perguntar, mas, poxa, como que eu vou identificar que a minha Wi-Fi está na minha casa, se eu não tenho um instrumento de medição, de localização no meu access point, no meu computador, no meu notebook? Eu não tenho nenhum sistema de GPS. Como que eu vou identificar aquela localização? Os senhores fazem alguma ideia? Vamos lá, pessoal, vamos participar. Os senhores têm alguma ideia de como que eu poderia coletar a localização da sua residência simplesmente instalando um equipamento simples como esse e só pedindo para que você conecte na sua Wi-Fi? Aí os senhores vão falar, esse equipamento já possui GPS, não é isso? Não. Aqui não possui nada, é um equipamento simples, não possui GPS. Aí que está o pulo do gato, que foi justamente o que potencializou o projeto. O Google, ele possui uma API de localização das redes Wi-Fi. Mas como assim? Simples. O computador dos senhores não tem GPS. O notebook dos senhores não tem GPS. Mas o celular tem. Ok? A partir do momento em que os senhores conectaram na rede Wi-Fi e mandou a localização através do Gmail ou através de qualquer dispositivo que tenha o Google conectado, ele me passa a localização de onde você está. Ele fala, olha, essa rede Wi-Fi está em tal lugar. Olha, alguém já sabia disso? Alguém tinha essa noção? De que o Google tem mapeado todas as redes Wi-Fi justamente pelo celular. Porque o celular tem o GPS. Então, quer dizer, eu tirei o custo, que era o maior custo do equipamento, que era colocar o GPS em todos os equipamentos, que era o maior custo, para uma simples API, que me dava a localização. Isso é preciso. Pelos testes que eu fiz, isso é bastante preciso. Então, pessoal, e aí que entra a questão das políticas públicas. Elas devem ser estabelecidas visando garantir o bem público. Então, esse é o grande lance da política pública. Tudo que eu vou fazer, chamado política pública, é garantir o bem público. Eu tenho que ter esse pré-requisito. Essas devem ser iniciadas por um governo, implementadas por servidores do órgão público, ou política pública é o que o governo pretende fazer ou não fazer. Tá? Necessárias para regular a ação humana e integrada para preservar e proteger a qualidade de vida. Então, eu estou com foco no cidadão, melhorar a qualidade de vida do cidadão. E aí, aqui são alguns vídeos com vários locais onde tem internet das coisas. Essa internet das coisas pode ser utilizada com a gama de possibilidades, como, por exemplo, os senhores viram lá que a caixa do correio reporta sobre a quantidade de cartas ali na caixa de correio, para que o carteiro não vá até a caixa de correio, abra a caixa de correio e fala, não tem nenhuma carta, peraí, só vou na outra aqui. Abra, não tem nenhuma. Vou na outra, abre. Quanto tempo ele ia perder para isso, para descobrir que em 50 caixas não tem nenhuma carta ali? E aí que está o grande lance. A internet das coisas ela veio para mudar, para automatizar, para melhorar as ações humanas, que foi justamente, se eu não tenho nenhuma carta, o carteiro precisa passar ali para saber se tem que pegar alguma carta. Então, ela justamente informa.
Então, eu posso ter internet das coisas em todos os locais. A metodologia aqui, o tempo é escasso, então vou acelerar um pouco a apresentação. A metodologia que eu fiz, e eu vou passar justamente para os pontos. Pessoal, esse foi o grande foco. Perturbação do trabalho ou do sossego alheios, perturbação da tranquilidade, som alto comercial e som alto automotivo, que foi o escopo do meu trabalho. Pessoal, os senhores têm noção que hoje perturbação do sossego ela está entre a segunda ou terceira maior número de ocorrências de segurança pública. Então, a maior parte das pessoas, tirando vias de fato, que é a primeira ocorrência, segundo é perturbação. Então, a Polícia Militar hoje passa grande parte do dia atendendo ocorrências de perturbação. Então, quando o cara fala, não tem polícia lá não sei aonde, não tem polícia assim, polícia assado, estão roubando aqui, não sei o quê. Por quê? Olha a quantidade de pessoas que estão ligando para a segurança pública por causa de perturbação. Olha só, não que isso não seja importante, isso é muito importante que os senhores acionem. Só que, se eu tivesse um instrumento lá que pudesse acionar a polícia com problemas de perturbação, ou que pudesse ter monitoramento de outras secretarias do Estado naquela região, podendo fazer campanhas de redução da poluição sonora, de campanhas de apreensão de veículos que passam da quantidade de decibéis, de pessoas que estão perturbando aquela população, problemas de saúde com aquela população. Então, decorre de Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança Pública, Casa Civil, Secretaria do Meio Ambiente. Olha quantas secretarias estão envolvidas num problema que os senhores muitas vezes nunca pararam para pensar. O quão importante é isso. Então, olha só, no ano de 2016 foram registradas 53 mil ocorrências. 2017, 71 mil ocorrências. 2018, 47 mil ocorrências. Olha só, muitos aqui não tinham nem noção de que isso acontecia. E justamente, quando eu fui lá para a Secretaria de Segurança, eu via que isso era recorrente. O número de ligações para esse tipo de ocorrência era muito grande. Eu tinha que fazer alguma coisa para tentar diminuir isso. No ano de 2016, isso aqui, ó, se os senhores pensarem, olha, mas quanto isso é representativo? 13% do número de ocorrências em 2016, foram 240 tipos de ocorrência, só essa de perturbação representa 13%. 2017, 16% e 2018. E aqui eu fiz o gráfico justamente mostrando, em relação a cada ano, quanto isso representava. Tá? Aí eu vou passar aqui para os senhores verem qual a região que eu tenho o maior número de problemas. É justamente na Ceilândia. Ceilândia, Samambaia, Taguatinga, Planaltina, Recanto das Emas, depois Brasília e Guará. Olha só, quanto isso é importante eu saber mapear isso aqui e ter onde que eu vou focar as minhas atitudes, as minhas gestões, aonde que eu vou atuar para tentar diminuir esse problema. E aqui o mapa de calor, que foi justamente a gente mapeando toda essa parte onde ocorria essas ocorrências. De acordo com o local da ocorrência, a gente fez o mapa de calor. Olha só como que essa parte de Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, o número de ocorrências é muito grande nessa região. Pessoal, já estamos chegando aqui, e vou deixar um espaço para perguntas. A proposta, a ideia é justamente propor um modelo de monitoramento ambiental da poluição sonora no Distrito Federal, coletar informações através de sensores. Então, a ideia é ter um dispositivo simples que qualquer pessoa possa acessar esse dispositivo, configurar de forma simples. Ela só vai ter que conectar esse dispositivo numa rede Wi-Fi da casa dela. Eu só vou pedir, olha, conecta na Wi-Fi da sua casa.
Não precisa fazer mais nada. Por quê? O dispositivo, cada equipamento, ele tem um ID, ele tem um identificador único. Então, quando reportar, eu vou coletar aquela informação, tanto qual o número do ID do equipamento, quanto da localização que aquele equipamento está instalado. E eu vou ter um monitoramento 24 horas e vou poder fazer a questão das políticas públicas focadas no cidadão, para tentar melhorar a qualidade de vida. Planejamento de gestão pública, de garantir a ordem pública e proporcionar o sossego e tranquilidade da população, previsto em legislação específica, como eu mostrei para os senhores aqui na apresentação. Aqui foi justamente todas as referências bibliográficas que eu utilizei para fazer essa pesquisa. E agradeço a atenção dos senhores. E justamente, quem não gostaria de estar num ambiente tranquilo, que pudesse ter paz e tranquilidade para que pudesse fazer seus afazeres, ler um bom livro, estudar, fazer suas coisas, tá? E os senhores pensem que a tranquilidade é um dos maiores bens que a gente pode ter. Justamente porque, se a gente não tem a tranquilidade, todas as outras coisas vão ficar afetadas por esse problema de não ter a tranquilidade. Então, eu vou ter problema de saúde, problemas educacionais, porque a pessoa não vai poder se concentrar para poder estudar para uma prova, para um concurso, para qualquer outro trabalho que exigir, e poder ler um bom livro. Então, a pessoa tem que se afastar da residência dela para ir para um local onde ela possa ter essa paz e tranquilidade. Então, eu vou abrir um pouco para a pergunta dos senhores, e muito obrigado. O que fazer quando a vizinhança faz festa assim, até madrugada, só que não adianta chamar a polícia, porque já chamou a polícia, não resolve a situação, já brigou, já ameaçou, já fez tudo e não resolve. Ok. Olha só, ótima pergunta. Pessoal, olha só. O responsável por garantir essa paz, essa tranquilidade, garantir que a legislação seja aplicada, não é a polícia militar. É o órgão do meio ambiente. Ele é o órgão vocacionado para isso. Só que, como a polícia militar é um órgão de resposta de emergência, ela é o primeiro a ser acionado. Só que quando ela chega lá, ela vai lá para o proprietário da residência, proprietário do equipamento, e fala, olha, senhor, poderia baixar o som? Geralmente a pessoa, por respeito àquele agente público que está ali, ele vai lá e diminui o som. Quando a polícia sai, ele vai lá e aumenta. Por quê? A polícia não tem o poder de multar. Os senhores sabem que o órgão que mais dói no corpo é o bolso, né? Então, assim, se o cara chegasse lá e falasse assim, olha, toma aqui uma multa de R$2.000, esse cara ia aumentar de novo o som? Não iria. Então, olha só, quem tem esse poder é o órgão de fiscalização. Aqui no Distrito Federal é a Secretaria de Meio Ambiente. Ela é o órgão de fiscalização. Hoje, se eu não me engano, são 8 ou 10 agentes que fazem esse serviço e eles só trabalham regime de plantão. Então, para atender todo o Distrito Federal. Então, é 1 ou 2 por dia para atender. Então, foi lá acionado para Planaltina e tem um problema no Gama, o cara vai ter que ir lá em Planaltina, quando chegou lá, o cara foi fazer a medição, já acabou o som. Aí ele vai lá para o Gama, tentou fazer a medição, já acabou. E aí vai ficar lá e cá. A ideia é a gente ter dispositivos como esse que fazem a medição em todo local. Então, os senhores vai chegar lá e falar, olha, tem uma questão do termo de ajuste de conduta, que se você começa a reclamar do seu vizinho, tá? Você faz uma denúncia no Ministério Público e o Ministério Público fala assim, olha, você está perturbando a paz e a tranquilidade do seu vizinho, tá? Aí ele vai colocar um dispositivo. A ideia, né? Coloca um dispositivo como esse na sua residência e esse vai ficar reportando 24 horas por dia toda aquela... Então, eu vou saber que hora, que dia, que minuto, que segundo que vai estar tendo aquele aumento do som. Então, olha só, não adianta a pessoa, quando eu chegar lá, vou fazer a medição e falar, olha, ele desligou. Ele viu aqui que o pessoal estava chegando, ele foi lá e baixou o som.
Não, isso aqui já estava coletando essa informação há muito tempo. Então não adiantou ele baixar o som, porque eu já tenho a coleta da informação que eu precisava para poder fazer essa política pública. Tá? Não sei se respondeu. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Pessoal, muito obrigado pela atenção e uma excelente Campus Party para vocês. Obrigado.